Hora informativa. Municípios dos Açores vão receber participação da receita do IVA. O Parlamento açoriano vai negociar mecanismo de compensação para produtores de laticínios. Iniciativa Liberal e Partido Socialista criticam subida dos preços dos combustíveis, atualizados na próxima quinta-feira. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. Foi publicado após reunião do Conselho de Governo que os municípios dos Açores vão receber uma participação da receita do IVA e que será criada uma nova sociedade para facilitar o processo de privatização da Azores Airlines. O secretário regional das Finanças começou por informar que, na sequência de uma proposta de decreto legislativo regional que o Executivo açoriano vai submeter ao Parlamento Regional, os municípios da região vão receber uma participação da receita do IVA numa percentagem prevista de 25% do montante global do IVA a distribuir pelos municípios da região, repartido igualmente por todos, acrescendo o princípio do desenvolvimento sustentável que fundamenta a distribuição dos remanescentes de 75% de acordo com a respectiva população residente acrescida da média diária das dormidas. O governante explicou ainda que o montante global do IVA referido é relativo às atividades económicas de alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás e que o valor referente àquela participação seja apurado com base no penúltimo ano relativamente àquele a que a Lei do Orçamento do Estado se refere. É calculado em função do IVA coletado em cada concelho relativamente às atividades económicas de alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Portanto, é sobre isto, é um cálculo que se faz, e os 25% e 75% que aqui estão referidos têm a ver com outra coisa. Mas imaginar que esse bolo daria 1 milhão de euros, 25% é atribuído de forma igual por todos os concelhos, e os outros 75% em função do número de habitantes de cada concelho. Portanto, o que está aqui em causa, 25% e 75%, não tem a ver com a origem dos fundos, tem a ver com a aplicação desses fundos, a distribuição por parte para cada um dos municípios. O titular da pasta das Finanças avançou ainda com a decisão no âmbito do plano de reestruturação da SATA, por decisão da Comissão Europeia, a reorganização societária do Grupo SATA através da criação de uma nova sociedade a constituir pela região na qualidade de acionista única. Vem no seguimento do compromisso que tivemos com Bruxelas para salvar a SATA e no seguimento desse compromisso obrigámos-nos a constituir uma holding de maneira a isolar as várias companhias, por um lado, e por outro lado também a criar as condições para uma delas, no caso a Azores Airlines, poder ter o seu processo de alienação iniciado a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Até este momento estamos a cumprir estritamente tudo aquilo que foi acordado com a Comissão Europeia. O Conselho de Governo autorizou ainda a despesa e contratação mediante a abertura de concurso público para a celebração de contrato de aquisição de um navio de investigação para os Açores com um preço base de 19.800.000 euros, o prazo máximo para a concessão, construção e entrega de 900 dias e compreende o prazo de entrega do projeto do navio para aprovação às entidades nacionais competentes e à sociedade de classificação, bem como o prazo de conclusão da construção e armamento e entrega do navio no Porto da Horta, segundo explicou Duarte Freitas. Foi ainda aprovado o regime de atribuição de incentivos à fixação aplicável às carreiras de enfermagem nos Açores. A Azores Airlines ultrapassou esta terça-feira a marca de 1 milhão de passageiros transportados num ano, algo inédito na história da companhia aérea que assegura as ligações com o exterior dos Açores. O presidente do Grupo SATA, Luís Rodrigues, sublinha tratar-se de um dia simbólico para todos os que trabalham para tornar possível o crescimento da operação aérea da Azores Airlines. O resultado agora alcançado pela Azores Airlines vem reforçar a tendência crescente da procura pelos serviços proporcionados pela companhia aérea, reforça Luís Rodrigues.
Recorde-se que a 3 de agosto o Grupo SATA atingiu a marca de 1 milhão de passageiros transportados nas duas companhias aéreas, ou seja, SATA Air Açores e Azores Airlines. A empresa pública Ilhas de Valor foi mandatada pelo Governo Regional para procurar soluções de alienação do capital social ou concessão dos hotéis da Graciosa e das Flores. O anúncio foi feito pelo presidente do Executivo açoriano. O encargo que atribuímos à Ilhas de Valor é no sentido de colocar no mercado para venda ou concessão de exploração os dois hotéis de propriedade da região geridos pela Ilha de Valor. Este hotel da Graciosa, como também na Ilha das Flores, e a nossa expectativa é que o mercado possa responder positivamente. O incremento que tivemos dos Açores enquanto destino turístico este ano leva-nos a ter a feliz expectativa de que há condições de haver interesse por parte do investidor privado na aquisição ou concessão de exploração deste hotel. José Manuel Bolieiro falava na Ilha Graciosa. No Conselho de Ilha, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, referiu que o Executivo açoriano não pretende reativar a denominada linha amarela da Operadora Pública de Transporte Marítimo Atlantic Line, que disponibiliza o transporte sazonal de passageiros de viaturas entre todas as ilhas da região, com exceção do Corvo, uma vez que representa um prejuízo de 1,5 milhões de euros mensais. O Governo Regional e a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa vão celebrar um contrato que visa ultrapassar os problemas do abastecimento de água à população e à lavoura. O anúncio foi feito por José Manuel Bolieiro, líder do Governo Regional, que considerou que não há falta de água na Graciosa, mas existe um desafio na sua gestão. Não há insuficiência de água na Graciosa, não temos aqui uma escassez de água, temos sim um desafio quanto à sua gestão. A água para consumo animais e, portanto, de interesse para a agricultura. Nós vamos fazer um investimento que está em curso, aliás, para abastecimento de água à lavoura, o que cria menos pressão para depois a gestão da água relativa ao consumo humanos. E estaremos em boa parceria também com a autarquia a desenvolver uma estratégia relativamente à monitorização da qualidade da água. José Manuel Bolieiro, em declarações após reunião com o Executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, liderada por António Reis. A Assembleia Legislativa dos Açores vai negociar com o Governo da República e a Comissão Europeia a criação de um mecanismo de compensação aos produtores de laticínios da região, segundo uma resolução publicada esta terça-feira em Diário da República. O mecanismo, identificado a ser aprovado nas instâncias comunitárias, deve passar pela criação de um apoio monetário equivalente ao diferencial do valor médio do leite pago na Europa e o valor médio pago nos Açores. A Assembleia Regional propõe que essa compensação seja mencionada nas embalagens de produtos lácteos da região, com mensagens que associem este apoio a mecanismos de apoio à economia solidária, ultraperiférica e ecológica. O Parlamento açoriano justifica a necessidade da criação deste mecanismo com a perda de rentabilidade económica do setor leiteiro na região. O Partido Socialista criticou o descontrole nas finanças dos Açores após decisão da agência Moody's, enquanto o Governo Regional questionou o anterior executivo do PS sobre 208 milhões de euros que pediu para a pandemia. O desenvolvimento com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O secretário das Finanças questionou o PS Açores sobre onde estão 208 milhões de euros de 2020 que o Governo Regional de então pediu como acréscimo de endividamento para fazer face à pandemia da Covid-19. Em 2020, num orçamento retificativo, o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, pediu um acréscimo de endividamento de 285 milhões de euros. 285 milhões de euros de acréscimo de endividamento por causa do Covid. Sabem quanto é que o Tribunal de Contas diz que foi gasto em 2020 por causa do Covid? 77 milhões de euros. Era bom que o deputado Vasco Cordeiro e o Partido Socialista explicassem como é que justificaram que precisavam de 285 milhões de euros a mais de endividamento em 2020 e só gastaram, segundo o Tribunal de Contas, 77 milhões de euros com o Covid.
Duarte Freitas falava na Graciosa no âmbito da visita do Governo Regional à ilha, numa reação ao PS, que considerou esta segunda-feira que a decisão da agência de notação financeira Moody's em baixar a perspectiva da dívida pública dos Açores é um motivo de preocupação, acusando o Governo Regional de incapacidade e descontrolo das finanças públicas. Para nós é grave e que contraria até as acusações que ele fez ao Partido Socialista sobre o nível de dívida que nós apresentamos, que já era superior a 3 mil milhões de euros, quando a Moody's apresenta um nível de dívida de 3,3 mil milhões de euros, que até é superior. E, portanto, aqui se prova que o secretário regional faltou à verdade e, pelo menos, omitiu essa informação que é relevante. Carlos Silva, deputado regional do PS, numa reação a estas declarações, Duarte Freitas salientou que o endividamento global de 2020 é superior ao somatório do endividamento de 2021 e 2022, anos em que o governo já era liderado pela coligação PSD, CDS, PP e PPM. O responsável político afirmou ainda que a agência de notação financeira apontou 2 ou 3 fatores muito relevantes, sendo um deles o endividamento dos Açores e outro relaciona-se com a situação financeira do Grupo SATA, bem como com a questão mais estrutural da despesa da saúde da região. O secretário das Finanças referiu, contudo, que subsiste um problema grave nos Açores, que é o do serviço de saúde, que representa 42% das receitas próprias. Foi convocada para amanhã a próxima reunião da Comissão Especializada Temporária para Acompanhamento do PRR Açores, a qual terá lugar em Ponta Delgada para os trabalhos deste encontro. A Comissão convidou o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, com a finalidade de esclarecer algumas questões relativamente aos atrasos registados na execução de alguns marcos e metas do Plano de Recuperação e Resiliência relativamente ao arquipélago dos Açores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O preço da gasolina nos Açores vai subir 0,4 cêntimos por litro na próxima quinta-feira e o preço do gasóleo 4,3 cêntimos por litro, segundo um despacho publicado em Jornal Oficial. Ora, isto faz com que o gasóleo passe a ser mais caro do que a gasolina nos Açores a partir do próximo dia 1. Ora, em consequência destas subidas, a Iniciativa Liberal pediu explicações ao Governo Regional sobre a formulação e a fixação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis nos Açores, considerando essencial que todos percebam porque no continente os preços estão a baixar e nos Açores vão subir a partir do próximo dia 1. O parlamentar liberal sublinha que os preços dos combustíveis têm uma incidência particular no custo de vida das populações e nos encargos assumidos no funcionamento das empresas e aponta a necessidade de manter com transparência e celeridade o povo açoriano informado acerca das decisões políticas. Em causa está a estranheza que é causada genericamente quando se anunciam variações nos preços de venda ao público dos combustíveis, como agora se está a registar. No continente, os combustíveis estão há semanas a descer de preço, enquanto nos Açores foram anunciados aumentos. Nuno Barata registra que o Governo Regional justifica as alterações dos preços máximos de venda ao público com as variações do preço do petróleo no mercado internacional, bem como a cotação do euro face ao dólar, exatamente os mesmos fatores que justificam uma descida consecutiva dos preços de venda ao público no continente português, pelo que solicitam esclarecimentos, apesar de reconhecerem as especificidades próprias da região. Por seu lado, a deputada socialista Patrícia Miranda considerou ultrajante e criticou o descaramento do presidente do Governo Regional por ter anunciado um apoio de 10 cêntimos por litro de gasóleo agrícola, dando a entender tratar-se de um apoio do Governo Regional. Realçando a ausência de medidas por parte do Governo Regional, Patrícia Miranda recordou que o Partido Socialista já apresentou um pacote de medidas urgentes de apoio às famílias e empresas açorianas a adotar ainda em 2022, entre as quais se previa a redução de preços de 10 cêntimos por litro no gasóleo agrícola e pescas. Patrícia Miranda saudou o Governo da República por avançar com este apoio de 10 cêntimos por litro de gasóleo, que irá abranger todos os agricultores do país e, naturalmente, os agricultores açorianos, desafiando o Governo Regional a chegar-se à frente também e a criar medidas próprias que ajudem os agricultores açorianos, complementando os apoios nacionais decididos pelo Governo da República. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar.
As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de terça-feira, dia 29 de novembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima terça e de uma boa semana. Continue na companhia da sua rádio, a Voz da Terceira. Hora informativa.